Fala, grande ser luz. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque eu nunca sei o horário que você está vendo esse vídeo. Se você não me conhece, sou o Alessandro Aslos. Eu sou aqui o mantenedor do Cartilha de Iluminação Cênica, né? E eu falo isso porque eu não sei onde você vai estar vendo esse vídeo. Se você estiver vendo pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se estiver vendo também pelo Instagram, que é o outro local também que eu libero vídeo pelo IGTV, também seja muito bem-vindo. Sou profissional da iluminação, principalmente voltado para iluminação para entretenimento, iluminação artística, há 21 anos. E há 11 anos eu tenho todo esse canal, tenho toda essa promoção que eu falo, né, da questão da iluminação cênica, né, voltada aqui para o universo da internet. Né? Há mais ou menos 6, 7 anos que eu tenho o canal, né, voltado com assuntos que são todos coligados à iluminação de uma maneira geral. E porque para mim tudo é muito ligado, tudo está muito junto, né? Então eu não consigo separar muito do que é iluminação artística da iluminação funcional, né? E muito menos a iluminação cênica, que é uma pequena parte da iluminação artística. Então eu prefiro estar abrangendo de uma forma bem legal para que você conheça, para que você tenha muito mais argumentação e conhecimento e possa crescer na sua carreira de iluminação. Beleza? Então seja muito bem-vindo aqui. Mas vamos lá então, o vídeo de hoje, né? Estou indo aqui para os últimos vídeos de 2020 e esse vídeo ele é bem especial. Foi uma pergunta que eu recebi semana passada. Na verdade, são duas questões. E essas duas questões se encaixam, por isso que eu estou colocando as duas aqui e tá respondendo aqui via vídeo. Então, eu sei que ela vai levar aqui um tempinho mais de tempo, por isso que eu não respondi pelo Instagram. Né? O Instagram, pelo menos de uma a duas vezes por semana, eu sempre abro a caixinha de perguntas, sempre tem perguntas. E às vezes eu me perco, eu vou ver 2 dias depois, eu peço desculpas se você mandou e ainda não, ainda acabei não vendo, né? Mas enfim. É, mas essas duas perguntas são muito, muito interessantes que eu quero estar trazendo aqui. Então, deixa eu só colocar o óculos aqui para ver, só ver aqui uma coisinha. Então, a primeira pergunta é o seguinte: fala para todos, fala para todos. Vi muitas luzes nesse período feitas em teatros com muitas sombras nos olhos. Tá? Essa é a primeira questão. Segunda questão: nessa pandemia, também somos diretor de fotografia? Né? Essa é a segunda questão. E elas têm muito a ver um com o outro. Tá? Eu, assim, isso daqui me mandaram. Geralmente quem faz a pergunta para mim eu não coloco. Né? Às vezes você pode estar colocando lá com arroba, tudo. Eu não costumo marcar, por quê? Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar e muito menos de aparecer. E às vezes as pessoas acham que a pergunta dela é tola, é boba. E não é, gente. A gente tem que perguntar tudo. Tudo mesmo, tá? Nunca tenha vergonha de perguntar. Por mais simples que você pareça, pode muitas vezes não ser. Que nem uma questão dessa aqui, a primeira questão, por exemplo, né, que fala aqui das sombras, né, em espetáculos de teatro, né, que ele fala aqui, né, vi muitas luzes nesse período feitas em teatros com muitas sombras nos olhos. Por que isso acontece? Tá, depois a gente vai entrar na segunda. Guarda aí, guarda aí. Por que isso acontece? Para que a gente tenha uma iluminação perfeita no nosso rosto, aliás, no todo, tudo aquilo que você for iluminar, já é comprovado que o ângulo de 45 graus é em relação à incidência, ou seja, se o meu rosto aqui, 45 graus. Então vamos pensar aqui, ó. Aqui eu tenho 90 graus, certo? 0 grau e 90 graus, certo? Então metade disso é 45 graus. Ó, ele tem que vir nessa posição aqui para mim, para que ilumine muito bem os meus olhos. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo acender aqui. Deixa eu ver se ele está funcionando. Ah, tá legal. Só para mostrar aqui para você, então tem que ser no ângulo de 45 graus, que muitas vezes pode incomodar, e alguns teatros dispõem dessas varas de 45 graus. Tá? Essa é a primeira alternativa, já eu explico. Então, olha, se eu colocar aqui 45 graus, ó, só para você ter ideia, aqui está 0 grau em mim, eu estou cego, mas você está me vendo bem, acho que não está com muito reflexo aí, e eu vou subindo, 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 ó, aqui fica praticamente 90 graus, né, na minha careca aqui, e a metade disso é aproximadamente aqui, ó. Vou colocar aqui de frente, ó, para você ver melhor. Você está vendo como elimina? E à medida que eu vou baixando, ó, ele vai eliminando, vai tirando força de expressão, e à medida que eu vou aumentando, ó, vai aumentando as sombras, ó. Ó.
Então, essa pergunta que ele fez é bem interessante e tem muito a ver, tá? Desculpem ter olhado aqui, porque eu precisava enxergar, tá? Agora estou olhando aqui para você. E o que é interessante a gente saber disso? Porque já fizeram essa pergunta para mim algumas vezes e muita gente não sabe. Isso é algo técnico, né? Quem desenvolveu esse ângulo de 45 graus, que é o que traz a perfeição para aquilo que a gente está enxergando? Não fui eu, isso daí quem colocou isso foi Leonardo da Vinci, tá? Leonardo da Vinci ele foi um grande gênio, né, lá dentro do século do qual ele viveu e dentre os quais ele trouxe muita coisa do que nós temos hoje dentro de cálculos, de engenharia, principalmente desenho técnico foi ele que trouxe e ele trouxe essa confirmação. Inclusive tem o desenho dele, procura lá, Leonardo da Vinci 45 graus. Você vai ver que tem um desenho dele acho que do rosto, tem os ângulos, é bem interessante. Então assim, se eu quiser não ter marcação, tá? No rosto, no teatro, é tentar chegar a 45 graus. Como a gente sabe que isso é difícil, a gente usa uma outra luz, que é uma luz de compensação, que a gente chama, tá? Ou luz de complemento. Mas essa luz ela tem que ficar assim, por exemplo, minha câmera está aqui, ó. Minha câmera está aqui. Vocês estão vendo que em mim aqui quase não tem sombra? Por quê? Porque ela está aproximadamente assim, na altura do meu rosto. É como se eu colocasse, lembra que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Opa, deixa eu mostrar aqui de novo, aqui acender. Ó, como se eu viesse para cá. É que aqui está estourando porque ela está muito forte, tá? Mas aqui é só para poder te demonstrar, só para você ver. Olha como já diminui tudo, né? É claro que não vai ser desse jeito, tudo, que é aí que eu vou entrar na segunda questão daqui a pouco. Mas assim, o que eu quero que você entenda? Que se você não consegue os 45 graus, você tem que ter uma luz que venha, sei lá, de repente de baixo, então venha de onde está vindo a câmera, para poder compensar essa luz e tirar um pouquinho essa sombra. A não ser, tá? Ó, presta atenção nisso. A não ser que seja do espetáculo está mostrando isso. Então, essa questão das sombras, né, nos olhos é por causa disso, é por causa da questão de angulação que está vindo. Mas a gente sempre conta angulação, nunca esqueça disso. Toda vez que você for pensar em ângulo de luz, sempre pense em relação ao objeto que vai ser iluminado, tá? Sempre pensa nisso, certo? Então é sempre a relação zero, eu marco zero, e daqui a quantos graus eu vou estar 0 graus, 90 graus, né? Eu vou estar ali, sei lá, 180, né? Aí você tem que pegar o transferidor e ver. Isso daí é uma coisa de desenho técnico. Se você não conhece, você vai conhecer um pouquinho de desenho técnico. Busca o que é desenho técnico para você poder compreender. Então, assim, se você tiver 45 graus, ótimo. Se não tiver uma luz, pelo menos ali do lado de compensação, para poder melhorar essa expressão, senão ela fica muito fantasmagórica no vídeo. Aí é que eu vou entrar na segunda questão, que ele falou. Nessa pandemia, também somos diretor de fotografia? Tá? Porque isso que eu estou falando para você é assim, no teatro é muito comum nós aprendermos a driblar algumas situações, como por exemplo a questão de ângulos. Geralmente os ângulos frontais, né, das várias frontais, cada teatro, né, como a gente não existe uma padronização de teatro no Brasil e nem no local do mundo que eu saiba, que eu conheça, a gente tenta, né, fazer o máximo possível que é para diminuir tudo, mas a gente sabe também, por um certo lado, que sem a sombra você não tem a tridimensão do palco, caso você queira mostrar, você não tem a bidimensionalidade também, que a questão da sombra ela vai remeter, ela vai mostrar volumes, por isso que nós precisamos de sombra. Você está me vendo por completo aqui, por quê? Porque eu tenho toda uma volumetria, porque eu tenho uma luz incidindo aqui, tem a luz aqui atrás, tem a luz ali atrás, que é a luz ali atrás da cozinha que é um pouco mais forte, que dá um contraluz em mim, então você me vê destacado de alguma maneira, por quê? Porque existem sombras, né? E a sombra trabalha muito com essa questão da volumetria, ela está totalmente ligada, né, à volumetria. Então, você vai trabalhando, né, a volumetria do espaço conforme o ângulo de incidência de luz que você está trabalhando, tá? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Isso é uma das coisas que eu ensino, né, dentro do meu curso Iluminação Cênica Online, e a gente tem uma parte lá que a gente fala somente de ângulos e que eu mostro o porquê de todos os ângulos e como ele incide psicologicamente em mim, porque tem essa questão também, que os ângulos eles interferem dentro do seu inconsciente, tá? E eles falam para você por si só, ou seja, uma imagem que fala por si só. E para isso a gente precisa de luz para poder mostrar essa volumetria. E aqui ele até brincou, porque na verdade isso daqui eu sei, eu conheço essa pessoa, né? Um grande amigo, gratidão por ter enviado. Somos diretor de fotografia. Por quê? Quem faz isso?
é o diretor de fotografia. O iluminador para teatro, não necessariamente ele tem que entender de iluminação para fotografia. Quem tem experiência, por exemplo, né, se você já trabalhou em algum local que de repente você precisou gravar, você sabe que você tem que fazer a luz direcionado ali pela angulação da câmera. Por isso que é super complexo você gravar DVDs ao vivo, por isso que leva às vezes tanto tempo, por isso que muitas vezes você vai trabalhar em estúdio. Eles têm uma quantidade, né, de refletores muito grande ou então muito pequena. Por quê? Porque quando eu faço luz para fotografia, eu estou fazendo para a lente da câmera. Por isso que eu falei anteriormente, né, da questão da sombra nos olhos. Né? Onde está essa onde está essa câmera que está filmando? E é complexo você lidar com a questão da iluminação do ao vivo para a iluminação de vídeo. Tá? São técnicas diferentes. Apesar de utilizar a mesma matéria-prima, que é a luz, existem técnicas diferentes. Eu já tive a oportunidade de trabalhar num local onde gravávamos, né, diversas palestras, tudo isso aqui, entre 15 e 10 anos atrás. Eu tive essa oportunidade, eu aprendi muito lá quando vinham diretores de fotografia, né, para poder trazer, né, colocar fotografia ali dentro do programa específico, e eu trabalhava praticamente auxiliando eles. Então, eles iam, eu estava atrás. Então, eu aprendi muito com isso. Depois que eu fui buscar mais informação, eu fui fazer vários cursos de direção de fotografia, então eu falo isso com conhecimento mesmo, tá? E existe uma lógica, né, dentro da direção de fotografia que você trabalha com a fotografia de luz de 3 pontos. O pessoal fala luz de 3 pontos, eu vi também 3 pinos, mas eu falo luz de 3 pontos. O que é a luz de 3 pontos? Eu tenho uma luz principal, tá? Eu tenho um contraluz, porque o contraluz é ele que vai me deslocar e empurrar para você, tá? O contraluz ele faz isso para você, ele desloca, enquanto o outro empurra, te afasta, esse aqui vem e desloca, tá? E uma luz de compensação. Essa luz de compensação é aquilo que eu falei para você. Por que ele está dando sombra aqui? Porque eu não tenho uma luz do lado da câmera que faça essa leitura para mim, que faça essa correção. Querendo ou não, o nosso olho, né, o olho da câmera, vamos dizer assim, ele é muito parecido com o olho humano, só que mecânico, de uma forma mecânica. Então você sempre vai ter que dizer para ele a temperatura de cor que você vai estar trabalhando, o ângulo, né, vai depender do ângulo que você vai estar trabalhando. É sempre legal você ter essa luz de compensação para poder minimizar essas sombras. Isso é caso seja também a intenção. Tem tudo isso também. Então, essa é a luz de 3 pinos, que é a luz mais básica que se tem para você poder estar trabalhando com a iluminação. E quem faz isso? Diretor de fotografia. Só que aqui ele falou, né, que nessa pandemia nós nos tornamos diretor de fotografia. Né, diversos colegas vieram me procurar também, troquei muita informação com muitos amigos também, com muitos colegas, descobri uma série de materiais também para estúdio que eu não conhecia, porque eu fui buscar amigos que trabalham em estúdio para estar respondendo diversas questões. E então é isso, né? Acho que a gente se tornou também. Mas eu acho isso legal pelo seguinte, né? De repente é uma porta que pode estar se abrindo para você, entendeu? Porque uma coisa eu te digo, não vão parar as coisas pela internet daqui para frente. Tá? Isso daqui foi apenas uma pequena brecha que abriu algo pequeno e que eu acho que vai crescer muito mais ainda. Né? Eu falo isso porque eu estou na internet há mais de 11 anos, praticamente aí há 5, 6 anos com vídeos, e eu falo para você, o crescimento que eu tive, né, nesse período que nós estamos passando aqui é praticamente assim, 4 vezes mais do que eu estava acostumado. Tá? Então eu falo isso com conhecimento de causa também. Eu não estou falando isso porque eu quero de maneira alguma. Mas enfim, então esses assuntos que eu estou trazendo aqui para vocês é tudo essa questão de quando entra a câmera, entra um diretor de fotografia. E assim, gente, iluminador de teatro não faz milagre. Se você faz luz para teatro é diferente de você fazer para estúdio, né, para TV, é completamente diferente, né? Aí o pessoal fala assim, mas você usa muito difusor. Não necessariamente você precisa usar difusor. Não é necessário. Tanto isso é o que eu falei, é tudo uma questão do que você vai fazer, o que você vai apresentar, o que vai estar demonstrando ali, beleza? Bom, então é essa, né, a dica que eu queria estar deixando hoje, porque praticamente foi uma dica, uma aula bem rápida aqui de fotografia. Se você tiver alguma dúvida, tudo, entre em contato comigo. Pode estar deixando aqui embaixo do vídeo, aqui em algum lugar que você vai estar vendo esse vídeo. Vai ser um prazer estar trocando essa ideia contigo. Então é isso. Tá, me siga aí mais esses dias aí. Pode estar deixando um joinha, um like aí. Será muito bem-vindo. E qualquer dúvida que tenha, entre em contato. Vai ser um prazer estar trocando essa ideia contigo, né? O profissional que me enviou, gratidão, muito, muito obrigado. E agora eu te convido, hein? Bora? Bora iluminar o mundo, agora com muito mais conhecimento, né, aí em fotografia? Bora lá!